Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, que também é importante, tá? Olha só, pessoal, sempre que a gente falar em pediatria, a gente vai lembrar do desenvolvimento neuropsicomotor e a gente vai lembrar assim, que ele vai se dar da direção céfalo-caudal, então da cabeça para a região de membro inferior, de proximal para distal, ou seja, inicialmente mais proximal no membro, por exemplo, começa aqui na cintura escapular para depois progredir até chegar na mão, tá? A gente tem que lembrar que vão ter muitos movimentos primitivos e reflexos voluntários e controlados aparecendo e vai ter uma sequência de movimento constante, pessoal. O que quer dizer isso? Que o desenvolvimento ele tende a acontecer nessa sequência na maior parte das crianças, ou o esperado para aquele desenvolvimento é que ele ocorra mais ou menos nessa sequência. Aqui nessa figura a gente consegue ter uma ideia, tá, de como a gente tem um controle mais ou menos dessas questões, tá? Então, por exemplo, ó, crânio cefálico, não foi isso que a gente falou que acontece? De cima para baixo. E a gente vai ter aqui, ó, controle dos músculos oculares aos 3 meses, controle dos músculos cervicais aos 6 meses, controle das mãos aos 9 meses, controle do tronco aos 9 meses e controle do membro inferior aos 12 meses. Então, isso aqui que a gente entende como céfalo caudal, tá? Então, primeiro o desenvolvimento começa aqui em cima, até ele chegar à parte mais distal do corpo. A gente também pode fazer um paralelo desse céfalo-caudal, desse desenvolvimento, até por conta da questão da preensão palmar, tá? No recém-nascido, a gente tem um reflexo, né, de preensão. Aos 3 meses, já tem uma preensão voluntária firme. Aos 7 meses, uma pressão palmar radial. E a partir dos 9 meses, uma apreensão em pinça. Então, a apreensão também vai se desenvolvendo e isso vai acontecendo à medida que o cérebro, o encéfalo dessa criança, ele vai amadurecendo, ele vai criando bainha de mielina, vai se fortificando e aí essas estruturas vão se desenvolvendo, tá? Aqui na sequência, a gente vai passar uma série de resuminhos que a gente pode ter sobre esse desenvolvimento. Muitas vezes, gente, essas informações elas caem em prova de concurso e é importante sempre a gente estar ligado nas principais características, ok? Então, a gente vai passar aqui um resuminho do desenvolvimento, tá? Então, como é que se dá o desenvolvimento da motricidade do recém-nascido e da criança até os 2 anos de vida? Alguns destaques que a gente pode ter, tá? Então, sempre pensar, pessoal, ó, o recém-nascido até 1 mês. Qual que é a característica principal que eu tenho? Eu tenho uma flexão fisiológica, tá? Isso aqui, ó, tanto em decúbito ventral, como em decúbito dorsal, tá? Então, essa é a característica que eu tenho principal do recém-nascido ao 1º mês. A flexão fisiológica, que é aquela que imita a posição do útero. Lembrar também que nessa fase é onde os reflexos, a maior parte deles, os reflexos primitivos, estão presentes, que é o momento do nascimento e até o 1º mês, na verdade, até o 2º mês que eles estão mais presentes, ok? Bem, algumas outras características que a gente pode ter. Pode levantar a cabeça brevemente, virar a cabeça para o lado. Se na passagem para sentado, pessoal, ele vai ter um retardo no levantamento da cabeça. Se colocar na postura ortostática, se colocar em pé, ele pode ter reflexo ortostático, tá? Um reflexo de positiva de suporte e o reflexo de marcha. Habilidades motoras finas, tá? Então, essa criança tem pouca habilidade, ela olha o objeto que está em direção reta, sua visão, tá? Pode acompanhar objetos até a linha mediana, geralmente as mãos ficam fechadas, pode apresentar movimentos espasmódicos em membro superior e os movimentos
podem ter finalidades ou ser aleatórios, mas ele apresenta mais uma característica de aleatoriedade, tá? O recém-nascido, a criança de 1 mês, é uma criança que ela é muito mais reflexo, reação, adaptação à nova vida do que uma criança que apresenta movimentos voluntários harmoniosos, pelo menos às vezes apresenta, mas são movimentos mais grosseiros. Vamos lá. Do 2º até o 3º mês de vida. Então, o que já mudou aqui? Essa criança apresenta o início, né, da capacidade de levantar a cabeça, tá, 90 graus, e pode rolar acidentalmente decúbito ventral para dorsal. Nesse período, né, em decúbito dorsal, tem uma forte influência do RTCA. Então, quando eu falo que a criança ela tem uma forte influência do RTCA, o que quer dizer? Que essa criança ainda é muito assimétrica, tá? Então, ela tem muita assimetria ainda prevalendo no corpinho dela, tá? Pode ter movimentos de membro inferior que chuta e sempre tem uma preferência de a cabeça de um lado, que muitas vezes, olhando aqui, nos acompanha pelo resto da nossa vida, né? A nossa preferência de deixar a cabeça viradinha para um lado. Sentado, né? A criança ela pode ter uma dificuldade variável de acompanhar a passagem para a posição sentada, tá? Para sentar, ele precisa de apoio total. A cabeça ela pode ficar ereta ou balançando. Nessa fase de 2 meses a 3 meses, inicia o controle da cabeça, mas ainda não é um controle desenvolvido, pessoal. O controle pleno, ele vai estar lá no final do 3º mês, tá? Assim, aquele controle da cabecinha durinha, tá bom? Na posição ortostática, começa a perder o reflexo de positiva de suporte e ele suporta pouco peso com quadril em flexão. Habilidade motora que essa criança pode ter. Então, pode ver uma distância maior, as mãos tendem a abrir um pouco mais, acompanha visualmente em 180 graus, a apreensão palmar é reflexa e usa apreensão palmar, tá? De 4 a 5 meses já é outro bebê. Esse bebê aqui, ele já faz suporte de peso em membro superior, ele já pivoteia. Pivoteia, que a gente diz, é aquela criança que fica mudando de posição de barriguinha para baixo. Então, às vezes tá com a cabecinha para cá, daí vira para lá e vira para o outro lado, tá? Vamos voltar aqui. De decúbito dorsal, ele pode rolar para lateral e brinca muito com o pé e com a boca, tá? A cabeça tá estável na posição sentada, tá? Pode até fazer movimentos voluntários da cabeça e senta-se sozinhos por breves períodos, tá, pessoal? Não tem controle ainda da posição sentada de 4 a 5 meses. E em pé já consegue apoiar o pezinho do corpo. Habilidade motora fina, agarra e solta brinquedo, usa apreensão unar e palmar. Então, eu gosto sempre de destacar na criança de 4 a 5 meses uma característica. O controle cervical está pleno, a extensão, né, que é a extensão do restante da coluna, está bem desenvolvida e está preparando para a posição sentada, que é a posição aos 6 meses. Então, vamos lá. 6 a 7 meses é o início da lalação, quando a criança começa a expressar, soltar mais a voz, tá? Em decúbito ventral, rola para todos os lados e apoia a mão e alcança objetos. Em decúbito dorsal, levanta a cabeça voluntariamente. Sentado e levantado para sentar, é a criança que já levanta o queixo e ajuda para sentar. Pode passar para a posição sentada sem auxílio e senta-se independentemente aos 7 meses. Então, a gente costuma colocar assim, que a criança ela começa a desenvolver a habilidade de sentar aos 6 meses e aos 7 meses essa habilidade já deve estar plena, tá? Na posição ortostática, fique em pé, segurando-se quando é colocado assim, pula nessa posição, começa a desenvolver, tá? A posição de gatos e o gato para trás. Habilidades motoras finas. Aproxima-se dos objetos com uma das mãos. Membro superior já em posição neutra, a aproximar-se de um brinquedo. Preensão radial e palmar.
varre com os dedos para pegar objetos, então, na verdade, ela tem maior liberdade de movimentação dos dedos, liberação voluntária para transferir objeto entre as mãos e transferência de um objeto de uma mão a outra com os 7 meses. Nessa fase, aquela fase também que a criança ela começa muito a jogar o brinquedo, né? Então, a gente vê esse desenvolvimento da capacidade não só de segurar, de fechar a mão, mas a capacidade de abrir a mão, de jogar o objeto. E é aquela história que muitas vezes joga, pega e fica. A criança adora essa brincadeira, tá? Vamos lá. A partir dos 8 meses, então, o que que acontece? Ó, começa a ficar em pé com ajuda, tá? Ao 9 meses, engatinha e fica apoiado no cercadinho, muitas vezes, ou na beirada da cama. Ao 10 meses, anda apoiado pelas 2 mãos, né, de um adulto. De 11 a 12 meses, anda apoiado por uma mão. 10 a 15 meses é a idade onde desenvolve marcha, então caminho independente, né? Com a base de suporte, a base de apoio, os pés bem separados. Geralmente os pés virados para fora e o joelho levemente fletido. O pé, pessoal, é bem plano, não tem arco plantar, tá? E sem movimentos recíprocos de braço, então aquela movimentação que a gente conhece de membro superior. Movimentos, eles são bastante regulares, tem muita queda e se desenvolve a marcha e se torna bastante estável, matura até por volta de 3 anos de idade, é isso que a gente tem, tá? Algumas literaturas colocam 18 meses para a criança caminhar independente, outros a gente vê com 12 meses, mas existe essa variação, tá? E algumas crianças hoje em dia elas têm um chip diferente, né? Das crianças de antigamente, tem crianças desenvolvendo marcha até mais cedo, tá? Vamos lá? Aos 2 anos, então, aos 2 anos já tem mudanças posturais de locomoção, né? Fica em pé sem auxílio, anda, sobe e desce escada, começa a desenvolver o controle de esfíncteres, tá? De micção e de defecação, tem aumento da complexidade das emoções, começa aquela fase da birra, né? Da autoafirmação, que é a teimosia, e termina a socialização elementar e entra na socialização doméstica. Então a criança ela passa a se adaptar melhor às pessoas e às pessoas que estão ao redor dela, tá bom? Pessoal, aqui então a gente fez um resumo de como acontece o desenvolvimento. Eu gosto sempre de deixar mais ou menos um marco para a gente pensar, tá? Apesar de variar um pouco na literatura, mas eu gosto de deixar sempre assim para a gente guardar. Aos 2 meses, a característica que a gente vai ter como principal é o controle de cabeça. Aos 4 meses, vai ser esse controle de tronco, a extensão de tronco. Aos 6 meses, a postura sentada. Aos 8 meses, engatinhar. Aos 10 meses, ficar em pé. E aos 12 meses, andar.